Semana passada nós estávamos estudando Mateus capítulo 18, onde Jesus ensina como ser grande no reino de Deus. E nós já vimos até aqui que para ser grande no reino de Deus, primeiro você tem que entrar. Se você não entrar no reino de Deus, como é que você vai ser grande? Nem pequeno, tá? No reino de Deus. E interessante que Jesus, numa outra parte, ele fala de quem vai ser o menor no reino de Deus. Você quer ser o menor no reino de Deus? Bem, quando eu era adolescente, com muitas dúvidas, eu cheguei ao ponto assim de pensar assim: o importante é eu entrar no reino de Deus, pequeno ou grande, ou sendo o último, eu quero é chegar no reino de Deus. E assim também, então ele fala, quem quer ser grande, primeiro tem que entrar. Porque nem pequeno você vai ser se não entrar. Segundo, ele diz, não cause tropeço aos pequenos. Quem quer ser grande, não cause os pequenos de Cristo a tropeçarem, não cause também as crianças a tropeçarem. Por isso que pais têm uma responsabilidade muito grande, porque Deus tem dado a você corações que podem ir em uma de duas direções, e você é a maior influência na vida deles. E eu estou falando não somente de mulheres, mas de homens também, tá? Essa responsabilidade é sua. O homem tem mais influência na direção a longo prazo do seu filho do que a própria mulher. Por isso que em Malaquias, aquela passagem que todas as igrejas e os pastores conhecem muito bem por causa do dízimo, perderam o contexto principal da lei. No capítulo 2, antes do dízimo, Deus fala uma coisa da sua irritação, ele se irrita ali, ele se ira em que homens deixaram as suas famílias. E por que ele diz que isso ira tanto Deus? Porque Deus quer filhos santos, e sem o pai em casa é difícil ter filho santo. Então sabe, eu entendo que a sua mulher engordou, e daí? Quem foi que botou esse filho nela? Eu entendo que sua esposa, ela sofre mais as consequências do tempo do que você. Porque com o tempo, a pressão sobre a vida da mulher é muito maior. E você, homem, você pode ser o bicho mais feio do mundo, mas você tendo um dinheirinho no bolso, sempre tem uma rapariga ali que está no seu encalço, porque a Bíblia diz que a mulher alheia e a prostituta te reduz a um pedaço de pão. Não é que ela te acha um garanhão, ela te acha feio igual todo mundo, né? Ela só quer ter o tostão, a besta, entendeu? Homens, a gente tem que deixar de ser besta. Eu tive um homem essa semana, disse assim, porque ela ficou muito gorda. Assim. Aí eu pergunto assim, e quem botou esse filho que causou essa gordura toda? Foi o teu vizinho? Foi? Foi você. Essa gordura é sua. Pague uma lipo então agora, entendeu? Ajude ela a resolver isso daí. Não fica pedindo pão e Coca-Cola todo dia. Começa a comer verdura, seu imbecil, tá? Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Deus diz, olha, isso aqui é um alerta. Deus diz, ai daquele que causa um desses pequenos a cair. E a forma mais rápida de você fazer uma criança cair é você largar a mãe dela. Você não está divorciando só a mãe, você está divorciando o filho. Você está traindo o filho. Essa semana mesmo, eu vi mais um cara que já tem quase 50 anos. Já arranjou outra. E já fez mais um filho. Para botar no inferno. O que é isso? Então, Deus adverte. Ele é muito sério sobre esse assunto. Então não faça os pequenos, nem de Jesus, nem os pequenos, tá, em idade, caírem, tropeçarem. Número 3, receba os novos pequenos, receba com alegria, tá? Sempre sorrindo. Nesse coral é o exemplo do sorriso, não é não? É essa alegria que a gente tem que ter todo o tempo com os pequenos que vão chegando, e uma igreja grande a gente não sabe quem é pequeno, então a gente tem que estar sorrindo todo o tempo, né? Não é isso?
Pergunta da pessoa do seu lado agora, rapidinho assim: você tem quanto tempo de NIB? Se tiver menos de 10 anos, ainda é novo. Dá um sorriso bem grande. Bem-vindo. Eu amo você no Senhor. Você é meu irmão, você é minha irmã, né? Se eu soubesse que você ia estar aqui, eu tinha trazido até um presente para você, né? Receba os novos. Ele diz, quarto, ele diz: não despreze, né? Não despreze, não se ache superior a desprezar aquelas pessoas recém-chegadas. Elas têm 1000 ideias, né? Eu me lembro, tem um irmão que está no céu agora, tem um dos nossos irmãos que está no céu, e eu me lembro quando logo que ele chegou na igreja, cara, ele tinha mais ideias, né? Ele tinha mais ideias do que eu ia dizer, do que eu tenho cabelo, mas eu não tenho tanto cabelo assim, mas ele tinha muita ideia, ele tinha ideia para tudo, tinha ideias, e toda assim, ele pegava alguém para falar as ideias para a igreja, entendeu? Ele nunca tinha sido nem de igreja, mas ele tinha 1000 ideias para a igreja. Teve até um pastor que disse assim: pastor, não aguento, chega eu corro quando ele vem para o meu lado, que ele vai me alugar meia hora para dar as ideias dele. Mas sabe, eu falei: olha, mas sabe uma coisa, o importante é que ele está vindo. Ou essas ideias, tu acha que a gente vai botar essas ideias em prática? Claro que não, a maioria das ideias são meio malucas, mas sabe uma coisa, não, é tipo uma criança, quando a criança diz: papai, eu quero um cavalo, e mora no apartamento, né? Vai botar onde esse cavalo? Aí o pai, em vez de dizer assim: deixa ser leso, deixa ser besta, não tem lugar para cavalo. Não, o que é isso? Você tem que fazer o seu menino sonhar. Você diz assim: que cor seria esse cavalo? Ele seria um cavalo grande ou pequeno? E como é que ia ser? E você leva aquela conversa. É isso que desperta interesse e desperta alvos e ideias e faz a criança se sentir amada. E assim também, às vezes aquela pessoa, a pessoa quer falar com você. Não despreze o pequeno, nem de Deus, nem na idade. Quinto, ele diz assim: evangelize. A nossa igreja tem que ter sempre essa missão, você na sua vida, de evangelizar. Sempre nosso intuito. Deus diz que Ele quer uma prole santa, isso significa filhos santos. Nos colocou aqui para sermos os pais de filhos santos. É ajudar as pessoas a aceitarem Cristo. É quando tiver uma campanha de evangelismo, você fazer a sua parte. Você está orando pelos seus vizinhos? Está orando pelos seus vizinhos? Né? Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos de trabalho, ore pelos seus colegas de aula. Deus quer que a gente esteja sempre com essa visão de Deus, de estarmos procurando oportunidades para gerarmos novos filhos para o Senhor, novos filhos para o reino. Ele fala ainda, ele diz: ajude a manter sempre a paz entre os irmãos, né? Porque Satanás está sempre ali tentando dividir, que nem aquele maldoso que eu vi agora no vídeo, há pouco. Ele pareceu até um cara que eu vi ontem na ONU, eu acho que foi o mesmo cara. E assim, ajude a manter a paz entre os irmãos. A Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores. E isso significa que a gente não fala mal, que a gente não fuxica, e a gente tenta cortar o fuxico das outras pessoas. Quando existe uma discórdia entre pessoas, é você ir ali tentar ajudar a resolver o problema da forma correta. Falamos também que o sexto ore pelos seus irmãos. Semana passada nós oramos, e eu espero que você continue a orar pelos nossos irmãos, nas suas necessidades, interceda pelos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Tá? Nós vamos falar sobre perdão. No versículo 21 do capítulo 18, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro é fogo, né, não? Eu vi o Israel barbado, né, ali, aí eu pensei no Pedro, mas não que ele fale essas besteiras aqui, mas olha só Pedro, sempre Pedro é o linguarudo, né?
Por isso que Deus botou ele para ser a boca de ferro da igreja, porque o bicho tinha um bocão, né? Às vezes falava muita besteira, às vezes falava até coisa do cão, mas que falava muito, falava. E às vezes acertava. Ele acertou a frase mais bonita da Bíblia. Jesus diz: essa veio do céu, e também a pior, essa veio do diabo. As duas quem falou? Foi Pedro. Pedro era uma peça rara. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Você está vendo o problema? Quando você é o centro da ideia, contra mim. Ele não perguntou nem assim: quantas vezes devo perdoar aquela pessoa que pecou contra... Não, quantas vezes eu devo pecar aquela pessoa que pecou contra ti? Não. Quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que pecou contra mim? Você está vendo? Mim. Agora, Pedro pensou assim: Jesus vai me dar um tapinha nas costas, um abraço, vai dizer: bem feito, essas coisas você ouviu do céu. Ele achava que ele ia ouvir as mesmas coisas que ele ouviu quando Jesus falou sobre a pedra, a rocha sobre o qual construiu a igreja, né? Ele achava que, por quê? Porque os rabinos da época, eles diziam que você deveria perdoar uma pessoa até 3 vezes. Já pensou se você fosse casado, você que é casado, se perdoasse só 3 vezes? Na primeira semana de casamento eu já tinha ido para o espaço o casamento, não tinha não? Já está mesmo 3 vezes, o que é isso? 3 vezes. Aí Pedro assim se achando muito generoso, muito espiritual, ele chegou assim: Jesus, eu devo perdoar até 7 vezes? Olha, ele achava que Jesus ia falar: isso aí, Pedro, você é melhor do que os rabinos que ensinam só 3 vezes. Isso está errado, só 3 vezes. Me diz uma coisa: quando você pede perdão de Deus, vem às vezes uma voz para você que diz assim: dou-te 2, só falta mais uma. E já veio essa voz? Já? Quantos aqui o diabo já falou para você? Depois da 3ª Deus não perdoa mais. Já ouviu essa voz? Já? A sua é 4, você é mais generoso, 4. Ou você é pedriano, você é 7, até 7 Deus perdoa. Aí Jesus disse assim: Pedro, até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Ele brincou com as palavras, na verdade ele disse assim: infinitamente. É quantas vezes o seu irmão vier pedir perdão, você perdoa. Você perdoa. Perdão é uma das ferramentas que Deus tem dado para eu viver bem. O perdão, sim, ajuda o outro, porque em perdoar, Deus age através de nós na vida daquela outra pessoa. Eu vou falar sobre isso daqui um pouco, mas perdoar, Deus manda perdoar 70 vezes 7 para o teu bem. Existem inúmeras doenças que são associadas com a falta de perdão, com rancor, com ressentimento. Aliás, alguns tipos de câncer. O câncer mais conhecido, com associação direta ao ressentimento, é o câncer de mama. E principalmente de filhas que tiveram muito ressentimento contra suas mães, ou contra os seus pais. Existem muitas enfermidades, e Deus não quer que você seja vítima 2 vezes daquele que te fez mal. Você já sofreu a primeira vez, e agora você vai sofrer na sua saúde, no seu corpo, por um monte de tempo, porque você foi vítima? Não, Deus quer que você seja curado disso. E hoje nós vamos falar então sobre essa questão do perdão. Primeira coisa, veja só, quando você diz assim: quem já pecou mais de 7 vezes contra Deus? Você já pecou mais? Não acredito, né? Tem alguns santos aqui que não levantaram nem a mão, porque eu acho que já foi além de 70 vezes 7, eles já estão contando, né? Mas, veja só, Pedro não está pensando bem. Só na vida de Pedro, só no que nós escrevemos aqui, e foi pouca coisa escrita sobre ele, mais de 7 vezes ele ofendeu Jesus. Quanto perdão você gostaria que Deus te desse? 7?
Escolha um número. Eu quero até 100 vezes. 100 resolve o seu caso com Deus? Resolve? 100 resolve? Não. Não no meu caso, que eu tenho muito tempo com Deus, né? 200 resolve? 490 resolve? Que é o número aqui. Nem 490, eu preciso de mais perdão. Pedro não estava pensando bem quando ele faz essa pergunta. Logo de quem? De Deus. De Deus. Quantas vezes você quer que eu perdoe, meu irmão? Eu não sei como Jesus não perguntou assim, quantas vezes você quer que eu te perdoe? Jesus respondeu, eu lhes digo, não 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Olha só, verso 23. O reino de Deus. Você que aceitou Cristo, você já está vivendo o reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Sim, quando Jesus voltar, ou quando você for estar com Ele, através da morte física, né, quando você dormir em Jesus, veja só, você só vai continuar, você entra num novo aspecto da sua vida, assim como a criança, ela cresce e chega à puberdade, depois da puberdade entra no estado adulto, e muda de fase de vida. Mas a vida é uma só, desde quando nasceu da mãe, até quando morrer, é uma vida contínua, só que tem novas etapas, e assim também a sua vida com Deus já começou, não é? Vai começar, já começou, a sua vida eterna já começou, você já não vai mais morrer, você entendeu? Você agora nasceu de Jesus. Jesus então, por isso que ele diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Deus não gosta que você fique num estado de nervoso, de ansiedade, da falta de perdão, de climão com Ele. Você já esteve num estado de climão com Deus? Já? Já? De climão? É legal, né? Quando está no climão, chega a estar... Não tem nem coragem de orar, a gente não tem coragem, aí não tem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É só eu que tenho esse climão. Pelo menos o pessoal aqui do primeiro banco, eu estou vendo que é tudo pecador, que nem eu. E fica aquele climão. Deus quer acertar as contas com você. Não acertar as contas com você. Deus quer acertar as contas porque Deus vê que você não prospera, você adoece, quando você não está bem com Ele. Deus quer que as coisas fiquem resolvidas na sua vida. Por isso que o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Ele queria deixar, porque a pior coisa que tem, eu me lembro, um irmão na igreja, né, que eu trabalhei muitos anos na Tabernáculo Batista, tinha um irmão lá que ele numa época da vida dele, ele emprestou dinheiro de vários irmãos. Sabe aquele irmão que empresta dinheiro, que vai entregar amanhã, botou o cheque no correio, depositou, não sei, eu acho que deve ter sido uma conta errada, porque eu depositei ontem, e é tudo mentira. Sabe como é que é aquele irmão que empresta, mas tem dificuldade em pagar? Você tem algum conhecido desse assim? Pois é, esse irmão era assim. Então ele estava devendo tantos irmãos que ele chegava, ele esperava mais ou menos a terceira música para ele entrar no culto. Ele entrava rapidinho com a família, sentava ali por trás, e olha, ele era uma pessoa muito ativa, tinha sido muito ativa na igreja. Aí quando ia encerrando a última oração, ele pegava a família e saía rapidinho. Por quê? Porque ele não queria ver as pessoas que ele devia. Ele não queria ver, ele não queria olhar no rosto, ele não queria que alguém dissesse assim, oh. Deus não quer que você tenha que fugir dele, né? Que você tenha que atravessar a rua, que você tenha que ir para o outro lado da igreja, para aquele irmão não te ver. Não tem isso aí? Aquele irmão que você falou mal, e ele sabe que você falou mal, você já teve recado do amigo dele, que ele sabe que você falou mal dele, aí você chega, se ele estiver ali, você está ali, se ele estiver ali, você está ali, né? Não tem isso aí? Deus quer resolver, Deus não quer que você viva desse jeito, isso não é jeito de você viver. Aí ele diz o seguinte, ele diz assim, por isso, o rei queria desejar acertar as coisas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que devia uma enorme quantidade. Na verdade, eram 10 mil talentos, que significa, hoje, o nosso dinheiro seria 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Um terço do patrimônio de Bill Gates, né? Um terço.
E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei. Então se esse cara ia pagar 20 bilhões, nunca. Mas o cara ainda tinha a ideia: não, eu vou. Você entendeu aqui a mensagem? O rei quem é? O rei é Deus. Nossa dívida é enorme, e assim mesmo tem pessoas que ainda acham que vão conseguir pagar a dívida que você tem com Deus. A única forma de pagar a dívida com Deus é o lago de fogo por toda a eternidade. Você tem que pagar por toda a eternidade a sua dívida. E na eternidade o pecador vai continuar pecando contra Deus. Então ele não paga nunca a sua dívida. Era impossível, por isso que Jesus colocou um valor tão enorme. 20 bilhões. Não tinha 20 bilhões em Roma e Israel juntos. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida. Não é legal? Não é bom que Deus cancelou a sua dívida? Você não precisa pagar nada. Jesus pagou e te deu, já deu o canhoto pago. Já te deu o recibo pago. E deixou ir. E quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é 20 mil reais no nosso dinheiro de hoje. Eu estou tirando por baixo, né? Tanto o 20 bilhões quanto o 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais dá para pagar, não dá? Você vende um filho, vende... Não, tem filho que a gente não vende nem por 20 mil, né? Dependendo, né? Se o pessoal já viu o comportamento dele ou não, né? Não, nem 5 nesse filho aí. Ah, brincadeira, vocês são uma maravilha. Não despreze esses pequenos. E quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou, começou a sufocá-lo, esguelá-lo, como a gente diz, né? Pega pelo pescoço, sufocá-lo, e dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Está vendo? O ser humano acha que ele vai conseguir pagar, né? Deus quer que a gente entenda que a gente não vai conseguir pagar. É por isso que a salvação é obra da graça, de graça, não pelas obras, não é um salário, você não paga por isso, não é pelo que você faz, não é por guardar a lei, não é por você ser uma boa pessoa, não é por você fazer boas obras, não é por você ajudar os pobres. Todas essas coisas são bonitas, são lindas, são humanitárias, são coisas de amor, mas não resolvem a sua dívida. É você querer pagar 20 bilhões, eu vou pagar tudinho, eu vou pagar assim, eu não posso pagar tudo uma vez, eu vou pagar a prestação, eu vou te pagar 20 reais por semana. Sabe quantos anos para você pagar? Se você tiver um salário médio, um salário médio de uns 2 mil reais, olha só, 20 bilhões. São mais anos do que você, seu pai, seu avô, seu tataravô poderiam pagar se toda semana depositar. Não tem, é uma dívida muito grande. E o seu conservo caiu e disse: tenha paciência comigo, eu vou pagar. Gente, por isso que Deus diz: a salvação é grátis, receba de graça. Humilha-te, receba de graça. Mas ele não quis, o outro não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Está vendo? Está vendo? Quando você vê injustiça com os seus irmãos, a Bíblia diz que você deve contar para o pai. Você deve, olha, eu tenho 2 casos, todo dia, praticamente, eu lembro: pai, olha pai, não esquece do que aquele ali fez com o teu servo, não esquece, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa tarefa. A Bíblia diz que a mulher, ela insistiu tanto que finalmente o juiz deu o ganho de causa para ela. E assim, Deus diz que a gente deve interceder pelos nossos irmãos que nós vimos que foram injustiçados. Então o Senhor
Agora vamos lá para o rei. O Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Está esquentando, tá não? Eu estou com vontade de perdoar todo mundo, tá? Não tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o perdão reconhece que nós fomos perdoados muito mais. Não tem como medir o que eu fui perdoado. E Deus nunca me passou na cara, Deus nunca te passou na cara, nem passará. A Bíblia diz que inclusive Deus esqueceu. Eu passo mais na minha própria cara as minhas ex-dívidas do que Deus. Deus nunca passa na minha cara. O diabo passa na minha cara, mas Deus não passa nem na sua cara. Nós fomos perdoados muito mais. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Na hora que dá vontade de se vingar daquele irmão, daquela irmã, de levar para a justiça. Outro dia eu vi 2 irmãos, não aqui da igreja, 2 irmãos em carne, levando um ao outro para a justiça. 2 abestalhados, só quem vai ganhar são os advogados. Nós fomos perdoados muito mais. Número 2, o perdão reconhece que não perdoar é pecado. Sabe por que não perdoar é pecado? Porque Deus mandou você perdoar. Ponto final. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Eu estou respondendo, estou perguntando. Quem é o seu Senhor? E o que Ele mandou? Perdoar. Não, mais coisa nenhuma. Ele é o Senhor, não é não? Ele mandou fazer o quê? Perdoar. Quem é o seu Senhor? E Ele mandou fazer o quê? Uma vez uma jovenzinha, uma adolescente de 14 anos disse: você quer que eu perdoe, pastor? Meu pai, que fazia filmes pornô e vendia na internet, me usava quando eu era criança para fazer filmes pornô. Tu quer que eu perdoe? Ele está na cadeia, o que ele quer apodreça na cadeia. Eu digo: não é só isso. Se eu fosse tu, eu queria assim que ele fosse morto, assim, unha por unha, que a gente fosse tirando assim com a tesoura, assim, carne por carne, até não tiver mais nada. É isso que ele merece. E depois a gente ainda tivesse o último nervo, a gente ainda tocava fogo no último nervo. Esse cara tem que ser, né, tem que sofrer, né? É isso que ele merece e é isso que ele vai pegar no lago de fogo. Mas você não está perdoando porque ele merece o teu perdão. Isso é importante. Você não perdoa porque ele merece o teu perdão. Você perdoa porque Jesus pediu para você perdoar. E Jesus merece tudo na nossa vida. Se for por isso, é Jesus que quer que eu perdoe. Eu digo: é Jesus que quer que você perdoe. Nesse caso eu posso sim, porque eu amo Jesus. Ele fez tudo por mim. Inclusive Ele que me tirou daquela vitimização que eu vivia. Ele me tirou dessa situação, me colocou numa situação boa hoje. Só ficaram as memórias, mas eu estou bem. Por Ele eu posso fazer isso. E pela primeira noite na vida dela, ela dormiu tranquila, né? Com 14 anos, no dia que ela perdoou o pai que estava na cadeia. Então, Deus manda você perdoar. E Ele diz assim como Ele nos perdoou. Perdoe de coração. Terceiro, não perdoar traz tortura. Não perdoar traz tortura. Como eu mencionei há pouco, tá? Olha só, não perdoar, ele afeta a sua saúde. Ele te dá hipertensão. Ele te dá, não perdoar, te dá envelhecimento precoce, né? Olha para a pessoa do lado, vê se está muito enrugado, o rosto muito velho, muito velho.
Aí pergunta assim, você fuma? Porque quem fuma, ele envelhece rápido. Você sabe por quê, não sabe? Deixa eu explicar para você a explicação científica. Por que a pessoa, o fumante, ele envelhece? Quando você fuma, dentro do cigarro tem algo quase igual. O alcatrão, ele é tipo piche. Com piche você veda para as coisas não vazarem, né? Você calafeta o barco para não vazar água. O piche, ele começa a impermeabilizar, ele começa a endurecer os cílios aqui dentro do seu sistema, né? Os seus brônquios, o seu pulmão, todinho tem cílios que todo o tempo estão limpando. Aquele catarro que vem é obra de milhares de cílios que estão ali tirando, purificando, né? Purificando, aí sai aquele tijolo, né? Se você, né? Sai aquele, se você estivesse trabalhando com cimento, sai aquele pedaço. Mas o alcatrão, ele consegue entrar entre os cílios e ali ele vai endurecendo. Aí, os seus cílios já, daqui um pouco estão só. Aí daqui um pouco eles não funcionam mais. Aí as químicas, elas começam a destruir as membranas e as células. O seu corpo então diz assim, eu tenho que salvar esse homem. Deus deu os mecanismos fantásticos. Eu tenho que salvar esse homem, vai morrer, essa mulher vai morrer. Aí o que o seu corpo faz? O seu corpo diz assim, para sobrevivência o que é importante? A pele ou o coração, o fígado e os rins? O que é importante? Se você tivesse que escolher. O médico diz assim, olha, ou eu tenho que anarquizar a sua pele, você vai ficar mais feio do que um monstro, né? Mas você vai sobreviver porque eu vou conseguir ajeitar o seu pulmão, o seu fígado e os seus rins. Qual que você escolhe? Se você quiser viver, você vai escolher o coração, os rins, fígado, entendeu? Agora, se você quiser ser só bonito, morra logo e a gente faz uma pintura lá, né? A gente manda fazer uma maquiagem bonita, né? Te manda não colocar aquele algodão aqui, aquilo é muito feio, né? Aquele algodão. Quando eu morrer, não bote algodão. Se botar algodão, pinte de preto, para ficar assim, natural, né? Mas Mas aí o seu organismo escolhe, e ele vai escolher sempre os órgãos vitais. E aí ele deixa de mandar oxigênio para essas coisas periféricas, que são só beleza, mas não são radicais, não são importantes, não são fundamentais. E por isso que sua pele, ela começa o oxigênio não vai para os capilares mais finos, e por isso que começa a deteriorar, começa a ficar velho, tá? Isso aí é a explicação do problema do cigarro. E é a mesma explicação do problema de ressentimento. Quando você tem ressentimento, dentro do seu organismo existe uma química chamada adrenalina, que Deus colocou ali para um evento de um acidente, você poder ter força extra, onde todos os seus vasos centrais, os seus vasos grandes, eles dilatam, para você ter muito sangue, muita força. Por isso que de vez em quando, né, uma mulher levanta um carro de cima do seu filho no atropelamento. De vez em quando você vê essas histórias, você consegue correr feito um maluco, você consegue, por quê? Porque todo o sangue vai só para os canais principais, por isso que a pessoa, quando leva um susto, que cor fica? Branco. Por quê? Porque o sangue vai embora dessas coisas, dessa parte só de beleza, essa parte periférica, ela desaparece, ela vai para os órgãos. É tipo assim, você abre aqui essas mangueiras aqui bem grandes, e aí o sangue vem para cá e os capilares ficam secos, para você ter força. Agora, e os cortisóis também fazem a mesma coisa. O que acontece? Quando você tem ressentimento, quando você não perdoa, quando você está todo tempo chateado, quando você está todo sempre estressado, sempre cheio de ansiedade, o que acontece? O seu corpo constantemente está mandando um pouquinho de adrenalina ali. A adrenalina foi feita para ser só de surto, e logo em seguida você corre, você faz alguma coisa e aquilo então vai embora, é coisa de minutos. Quando você tem ressentimento, aquilo não vai embora, fica pingando na sua corrente sanguínea. E ano após ano, dia após dia, ano após ano.
os seus órgãos ficam meio dilatados, os canais, né? E os seus capilares, por isso que a pessoa começa a envelhecer. Você pode ver uma mulher quando sofre um trauma do seu marido que vai embora, bandidão, aí não demora muito, a mulher começa a envelhecer. Já viram isso aí? Vocês já viram uma pessoa aqui do nosso estado conhecido, já viram ele agora que ele está na cadeia? Vocês já viram como é que ele ficou velho? Ele dobrou a idade dele em aparência. Por quê? Porque agora o sangue, ele constantemente, aquela raiva, aquela ira, está levando o sangue dele a sair de toda a parte periférica, da parte da pele, e ele está envelhecendo rapidamente, os cabelos ficam brancos rapidamente, e você termina tendo terríveis doenças. Seu corpo não foi feito para lidar com adrenalina e com cortisóis a longo prazo. Isso é coisa de surto. Aí sim, mas a longo prazo te destrói a tua saúde. Então você precisa entender que isso aí é a tortura que Deus está falando. A tortura é você mesmo, é uma consequência natural de você não perdoar. Deus não quer que você sofra desse jeito. Você já foi vítima uma vez, agora você vai ser vítima de novo? Deus nos livre de sermos vítimas duas vezes. Não perdoar traz tortura. Perdoar é importante. Perdão reconhece que perdoar não é absorver. Só quem absorve pecado é Deus. Perdoar é outra coisa. Perdoar, eu perdoo. Deus absolve ou não o pecado. Ou Jesus absorve na cruz, ou Deus não absorve. Perdoar não significa que agora esse pecado não vai ficar na conta da pessoa. Perdoar significa que eu não vou cobrar da pessoa. Quem vai cobrar é Deus. Problemas digestivos, corpo com acidez excessiva. Tudo resulta de ira, de mágoa, de ressentimento que não foi tratado. Deus quer que você perdoe, ou você não vai viver bem. Deus quer que você perdoe, olha só o que ele diz. Perdoar de coração. Eu gosto dessa palavra, perdoar. Você já pensou, já parou para pensar na raiz dessa palavra? De onde vem essa palavra? Perdoar, doar. O que é doar? Dar. O que é per? Aqui vem do latim que significa completamente. Doar completamente, entregar isso aí para Deus, entregar essa cobrança. Eu não vou mais te cobrar, isso é perdoar. Assim como Deus não me cobra mais, eu não vou te cobrar. E gente, quando você faz isso com as pessoas, Deus começa a agir na vida das pessoas. Por isso que Jesus diz assim: se o teu inimigo te pedir água, tiver sede, dê água. Tiver com fome, dê comida. O que é perdoar? 6 dicas. Eu quero falar agora aquelas 6 dicas para você perdoar. Porque às vezes é difícil de perdoar, não é não? Não é difícil? Quantos tem problema nessa área de perdoar? Agora está todo mundo santo, só eu e você que temos. Você tem problema de perdoar? Não precisa falar não, que eu olho para a sua cara e eu vejo. Você não engana ninguém, né? Eu olho o seu rosto e eu vejo se você é uma pessoa que tem dificuldade. Você tem 40 anos e parece que tem 90. Né? 6 dicas para ajudar você a perdoar. Número 1. Gente, na vida, quando as coisas acontecem, né? Na vida vai ter mal, vai ter coisas boas, vai ter coisas más. Isso faz parte da vida, né? Vai ter vales da sombra da morte, vai ter altos, vai ter baixos. Isso faz parte da vida. Entenda que isso aí. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Então, número 1, não pare no tempo. Continue andando. Continue andando.
Uma vez em Miami, né, eu tinha levado um grupo de jovens, muitos anos atrás, e aí tinha uns deles que eram meio nervosos, e eu vi que um que era todo guenzo, tinha um que era muito guenzo, não vou nem dizer o nome dele, mas o bicho era muito guenzo, olha. Aí ele era tão guenzo que o pessoal desconfiou que ele estava simulando, entendeu? Rapaz, não deu outra. O pessoal ali naqueles corredores, né, encostaram logo nele, com aquela cara de guenzo ali, eles achavam que ele estava com alguma droga, alguma coisa, tentando, entendeu? Aí já encostaram para fazer umas perguntas, e o cara não falava nada de inglês. Aí eu quis parar para ajudar, né, e o cara, continue andando, não pare não, continue andando. Aí eu andando mesmo, assim, ele não fala inglês, eu falei inglês, não, ele não fala inglês, rapaz, ele é guenzo mesmo, né? Aí o cara deixou ele embora. Então, de longe ainda, eu acho que eu ajudei ele assim com o meu berro lá. Mas olha, continue andando. Você não para. Gente, quando acontece alguma coisa com você, não pare no tempo. Não pare no tempo. Continue andando. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Esquece, não fica vivendo no passado. Toda vez que você vive o passado, adrenalina, cortisol, que aconteceu no momento do evento, que você foi vítima, se repete. O seu corpo, o seu subconsciente não sabe distinguir o ato na hora e o ato da memória. O seu subconsciente não consegue distinguir, é uma parte da sua mente que não sabe distinguir essas duas coisas. O seu raciocínio, a sua razão sabe, mas o seu subconsciente não, e é por isso que tem vai ser a mesma adrenalina, o mesmo cortisol, toda vez que você lembra. Toque para frente, continue andando, isso faz parte da vida, você aprendeu o que aprendeu e agora continue andando. Não fique vivendo no passado, isso só vai destruir sua vida. Toque para frente, veja que Deus te deu mais um momento de vida. Continue andando. Deus tem planos para você. Não fica atolado no lamaçal. Não fica atolado ali onde alguém te vitimizou, te fez mal. Não pare, continue andando. Segundo, reconecte-se com Deus. Faça uma nova ligação com Deus. Faça uma nova reconexão com Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Ele diz, lançai sobre ele todas as suas ansiedades. Lançai esse bandido, essa bandida, sei lá quem fez isso com você, seu filho que você já devia ter tirado de casa há muito tempo. Tem coisas que você tem que fazer que você vai contra a Bíblia. Tem mães que ficam aí com o filho, né, que está te dando problemas e mais problemas. E o que eu vou fazer? Bote ele para fora de casa. É um homem que já casou, agora voltou para casa. Eu vi uma mãe que deixou um menino ruim, de 35 anos, voltar para casa e... Um mês depois ele queria expulsar ela, na base da faca de casa. Eu digo, você não devia ter deixado entrar. Você tem que usar o seu raciocínio. Reconecte-se com Deus, entregue para Ele. Ele tem cuidado de ti. Número 3, não durma chateado. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Efésios capítulo 4, verso 26. Não durma chateado. Deixa eu explicar por que é importante você não dormir chateado. Quando você dorme, é que as coisas sentam no seu subconsciente. Aquela parte que não pensa. Por isso, não sei se você já notou, quando você dorme à noite, quando você vai dormir, e você está cantando música de louvor, de manhã, quando você acorda, o que você acorda? Você acorda o quê? Cantando música de louvor. Quando você dorme à noite, pensando no seu namorado, que não quer nada com você, você acorda de manhã pensando o quê? No seu namorado, que continua não querendo nada com você. Quando você dorme chateado da vida e pensando como é que você gostaria de dar assim, uns trocos ali daquela pessoa, você acorda com o quê? Pensando em dar o troco para aquela pessoa. Gente, durante a noite, essas coisas estão sentando ali no seu subconsciente. E o seu subconsciente
controla 95% do que acontece na sua vida e no seu corpo. O seu consciente, só 5%. O seu consciente só consegue lidar com 20 deixa eu me lembrar a medida. 2 mil bits por segundo. O seu subconsciente, 20 mil. Não é mais, é 90 mil bits por segundo. O seu subconsciente, ele age muito mais do que o seu consciente. É o seu subconsciente que trata de toda a parte da sua respiração, do batido do seu coração, toda essa parte. O seu subconsciente está ali, ele é um processador incrível, né? Quando é que ele é alimentado? Quando você dorme. Por isso que Deus diz, não durma com raiva, não durma chateado, não durma pensando, que canalha, eu queria matar esse cara. Cara, eu não queria matar, mas eu queria cortar uma perna desse cara. Ai, esse cara idiota, ai. Por quê? Porque você está internalizando. Na hora de você dormir, você tem que se livrar dessas coisas. Você não pode deixar aquela luta continuar. Você precisa resolver, você tem que pensar coisas boas quando você vai dormir. Você tem que pensar assim, eu sou amado por Deus, Deus tem cuidado de mim, né? Eu sou salvo se eu morrer, hoje à noite eu vou para o céu. O mundo está para acabar e eu vou para o céu. Deus tem suprido as minhas necessidades. Deus tem colocado pessoas que me amam, pelo menos na minha igreja. Minha família não gosta muito de mim, mas a igreja me ama. O meu pastor me ama. Você tem que pensar coisas positivas. Deus me resgatou. É coisas positivas. Não permita que chateações. E se você não dizer, mas é tão forte, então comece a cantar. Você canta até dormir, né? Mas não permite que a sua voz da sua memória e a voz de Satanás que pega a sua memória, não deixe que ele te embale para dormir com ressentimento e raiva, porque senão você vai dormir mal, que aí o ciclo, piora o ciclo, multiplica o efeito devastador do ressentimento. Número 4, não deixe a luta continuar internamente. Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, olha, você tem que pensar em coisas boas, coisas bonitas, coisas de honra, coisas que edificam, não pense em coisas ruins. Você se sente bem quando você pensa em ressentimento, aquilo que ele fez comigo? Você se sente bem? Sente não. Então você não pode pensar nessas coisas. Deus está dizendo, não pense nessas coisas. Não pense nessas coisas. Pense nas coisas, tem tanta coisa boa para você pensar. Se você não souber, então pega a sua Bíblia, leia até encontrar coisa boa para você pensar. Pense em coisas boas, coisas bonitas, coisas belas. Pense em coisas de honra, coisas que edificam. Não permita que aquela raiva continue. Eu já falei aqui na reunião de casais, o homem quando ele explode, né, naquela hora que explode, ele tem 90 segundos. Depois de 90 segundos, cai aquela adrenalina e ele tem a chance de decidir se ele vai continuar daquele jeito doido ou se ele vai acalmar. Não escolha continuar a luta, escolha acalmar. Escolha acalmar. Isso é perdoar. Isso faz parte de você perdoar. Escolha sempre parar a briga. E sabe qual é o maior problema da gente não parar a briga? É o nosso ego. Deixa o seu ego lá no meio da briga, deixa para lá e você vai dormir. Aprenda a acalmar o seu espírito. Peça de Deus para acalmar. Pense nas coisas boas. Número 5. Sempre a resposta àqueles que te afligem, aqueles que te fazem vítima, aqueles que te fazem mal. A resposta, Deus diz, é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Seu marido diz para você, eu estou cansado da sua burrice, sua doida. Você diz assim, eu te amo também. Teve mulher que me olhou aqui.
Isso é tão estranho que não consegue nem entender a lógica. Jesus disse, olha, você deseja o bem para o seu amigo. Ame o teu inimigo como Deus ama. Seja um filho de Deus. Faça o bem. Mostra quem está no controle. Se o teu inimigo te exigir a túnica, dê a capa também. Mostra quem está em controle. Você e Deus, você controla o seu inimigo. Não permita que o inimigo te controle. É isso que ele está dizendo. Sempre a resposta, amor, paz, são os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 23, 22, 23. Por isso que Deus diz para a mulher, porque Deus já sabia que a mulher ia ter muito mais raiva do que o homem. Deixa eu repetir isso aí. Gente, quantos são mulheres? Quantos são mulheres? Deus já sabia que você ia ter muito mais raiva do que os homens. Deus disse isso lá no Jardim do Éden. Você ia ter uma raiva com seus filhos, uma raiva com seu marido, uma raiva com a vida, uma raiva dos burocratas, uma raiva de todo mundo. Você ia ter. Você é uma máquina de raiva. Não, brincadeira. Não. A mulher tem essa maldição. A mulher tem a capacidade de internalizar aquilo ali. O homem não, bota logo para fora, dá um tapa lá na cara do outro. A mulher não. Você acha que você esconde, mas o seu rosto, o teu rosto te trai. Por isso que existe um ditado que diz assim, toda mulher tem o rosto que merece. Por isso que são as mulheres que usam maquiagem. Por quê? Porque tem esse dom, essa maldição de internalizar as coisas. Né? Faça o bem. Porque em fazer o bem, a Bíblia diz que você amontou a brasas sobre a cabeça do teu inimigo. Teu marido está te maltratando, continue a tratar bem. Sabe o que vai acontecer? E não sorria quando isso acontecer. Número 6 e último. Ame e ore pelos teus inimigos. Ame e ore pelos teus inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44. Ele diz assim: os rabinos dizem, ame o teu próximo, despreze o teu inimigo. Eu, porém, digo, ame e ore pelo teu inimigo. Ame e ore pelo teu inimigo. O mínimo que você pode fazer, Romanos capítulo 12, verso 20, diz a mesma coisa. Ore e faça o bem para o teu inimigo. Faça bem, faça bem, quando tiver na sua possibilidade. Ore. O mínimo que você pode fazer é orar. Orar pelo teu inimigo. Vamos baixar as cabeças. Jesus quer acertar as contas. Ele não quer que você viva com essa mágoa, com essa chateação, com esse ressentimento, com essa raiva, essa ira dentro de si. Jesus quer que você se livre disso. Ele quer que você lance isso sobre ele. Nesse momento, eu queria que você imaginasse Jesus e aquele peso que vem pesando sobre você, você que tem carregado mágoa, ressentimento, raiva, chateação. Eu quero que você imagine agora Jesus passa e ele tem nas suas costas um cesto muito grande. E ele para na sua frente. Coloque essa bagagem dentro, sobre as costas de Jesus. Coloque essa ansiedade. Deus, eu tenho carregado isso e eu sei que tu não queres. Eu estou me destruindo. Eu não consigo nem te servir direito porque eu estou me destruindo. Estou destruindo meu corpo. Estou destruindo minha família. Estou destruindo o meu ministério. Porque eu estou com essa raiva, essa ira, essa chateação, essa mágoa, esse ressentimento dentro do meu coração. Eu quero colocar isso agora na tua cesta, como tu mandaste em 1 Pedro. Eu estou lançando sobre ti essa minha ansiedade. E agora diga, numa oração silenciosa, baixinha, sussurrando as palavras: Deus, já que tu levaste agora
esse meu problema, esse meu ressentimento, essa minha mágoa, essa minha raiva, essa minha causa. Senhor, eu não vou mais cobrar. Eu não vou mais cobrar. Eu não vou cobrar mentalmente. Eu não vou cobrar fisicamente. Eu vou tratar o meu inimigo como você manda. Eu vou orar. E se houver oportunidade e necessidade, eu vou fazer o bem. Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Se essa pessoa sabe que você tem carregado essa mágoa contra ela, talvez hoje à tarde você precisa pegar o telefone, celular e ligar e dizer assim: olha, eu só quero dizer que hoje eu coloquei aquele problema todinho, minha raiva contra você, tudo sobre Jesus, e eu estou te perdoando, e eu não vou cobrar mais, eu estou te perdoando. Pai querido, acerte as contas conosco hoje, que nós possamos sair daqui leves, limpos, sem o peso. Obrigado pelo perdão, obrigado por nos teres perdoado, em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe.